Hoje eu vou falar com vocês sobre os tipos de estrutura no gráfico e o que elas significam. Olá, senhores e senhoritas! Meu nome é Dimitri Barreto e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem opera day trade sabe muito bem que todos os dias o mercado, para fazer seus movimentos, tem que deixar padrões. Esses padrões são chamados de estruturas. O mercado tem 4 tipos de padrões. E vamos começar falando do primeiro, que é a estrutura de alta. O mercado, para seguir com uma estrutura de alta, ou uma tendência de alta, ou um movimento altista, ele precisa necessariamente, obrigatoriamente romper topos. Se ele quiser continuar subindo, ele tem que continuar rompendo topos. Então, vejam aqui nesse exemplo, o mercado começa a subir e aqui nesse momento começa a fazer uma correção para baixo. Ele deixa esse topo aqui. Quando os compradores começam a empurrar o preço para cima, eles têm obrigatoriamente que romper esse topo se quiserem continuar subindo. Eles não podem falhar nesse topo. Então, os compradores conseguem romper e seguir com o movimento de alta. A partir desse momento começa uma correção e deixa um topo aqui. Os compradores agindo então nesse ponto, se quiserem continuar o movimento altista, eles precisam romper esse topo aqui, fazendo assim uma nova estrutura de alta. E assim acontece, os compradores conseguem romper esse topo. Esse movimento de romper topos, deixar topos mais altos e fundos mais altos, é uma estrutura de alta. E é necessário acontecer esse movimento para que o mercado continue subindo. O segundo padrão que o mercado faz é um movimento de estrutura de baixa, ou tendência de baixa, ou movimento baixista. Esse movimento é necessário para que o mercado desça. E nesse movimento, o mercado é obrigado a continuar renovando fundos. Para descer, tem que renovar fundos. Então aqui o mercado faz um movimento baixista, começa uma correção subindo aqui. Deixa esse topo e esse fundo. Os vendedores então começam a atuar e para continuar o movimento baixista, eles têm que romper esse fundo. Então, conseguem romper e criar uma estrutura nova de baixa. O mercado então corrige aqui nesse ponto e a partir da ação dos vendedores aqui, eles têm que romper esse novo fundo, criando uma nova estrutura de baixa para continuar a descer. Os vendedores então conseguem romper o fundo e esse movimento de romper fundos, deixando topos mais baixos e fundos mais baixos, é um movimento de estrutura de baixa. Já o terceiro movimento é a quebra de estrutura. Esse movimento acontece tanto na tendência de baixa como na tendência de alta. Então, por exemplo, aqui o mercado está descendo. Nesse movimento aqui, ele conseguiu renovar fundos, continuando a tendência de baixa. Então, nesse ponto, o mercado começou a corrigir e para continuar a tendência, ele precisa romper esse fundo. Quando os vendedores agridem esse fundo, não conseguem romper. No momento que eles não conseguem romper, há uma quebra de estrutura de baixa. O que isso indica? Indica que a presença de compradores e o mercado tende a fazer uma correção. Então, essa correção pode ser pequena ou uma grande correção ou até mesmo uma reversão da própria tendência. Claro, existem outros fatores que usamos para ver se o mercado mudou a tendência, mas esse não é o foco do vídeo. O foco é que você entenda as estruturas. Quando o mercado então agride esse fundo e não consegue romper, tende a fazer uma correção, um movimento de alta. Esse movimento pode ser usando
ondas menores, fazendo ondazinhas pequenas aqui e subindo, porque para subir o mercado precisa romper topos. Então vejam aqui nessas ondas menores que o mercado vai rompendo topos, ou o mercado pode também fazer uma correção agressiva e vir aqui com uma forte movimentação de alta, fazer uma correção e criar um movimento de alta, rompendo topos. Vejam que até essa estrutura o mercado estava rompendo fundos. A partir do momento que ele falhou, o último fundo não conseguiu romper, o mercado começou a romper topos, fazendo assim um movimento de estrutura de alta e assim corrigindo o preço. Essa quebra de estrutura também acontece em um movimento altista. Então o mercado está em tendência de alta e vai chegar uma hora que esse mercado vai ter que parar de subir. Os vendedores vão atuar e vão parar o movimento de alta. Então é aí que vem a quebra de estrutura de alta. O mercado está rompendo topos, como mostrei para vocês. Aqui temos uma estrutura de alta saudável. O mercado deixa então esse último topo, faz uma correção aqui e quando os compradores começam a agir nesse ponto, não conseguem romper. Os vendedores bloqueiam esse movimento e isso indica que o mercado, a partir desse ponto aqui, pode iniciar uma correção de baixa. Essa correção, assim como no exemplo anterior, ela pode ser uma correção pequena, fazendo pequenas estruturas e o mercado depois subir, continuando a tendência de alta, ou pode ser uma movimentação agressiva também, fazendo um forte movimento de baixa. A questão é, quando o mercado quebra uma estrutura, ele começa a fazer um movimento de correção com estruturas de baixa, que podem ser pequenas estruturas, o mercado vai rompendo fundos, ou pode ser, como eu mostrei, um movimento bem agressivo, que o mercado simplesmente faz uma onda maior e mais forte. Vejam que, nesse momento, tínhamos topos sendo rompidos. A partir desse momento, na falha da estrutura, que ele não conseguiu mais romper o topo, agora temos fundos rompidos. E o mercado, assim, começa a sua correção até pontos de interesse para poder subir novamente ou continuar o movimento baixista. E o quarto e último padrão é o da consolidação, ou seja, não tem estruturas. Como assim não tem estruturas? Vejam bem, o mercado ele tem ondas menores e ondas maiores, estruturas menores e estruturas maiores. Porém, nós identificamos as grandes estruturas e o mercado não está conseguindo nem romper topos subindo ou romper fundos descendo. O mercado fica preso dentro de uma área muito bem definida. Essa prisão do mercado em uma área é chamada de consolidação, que é esse cara aqui. Não é difícil de identificar. Vocês podem ver que eles deixam um topo aqui e ao invés de fazer a correção e renovar topos aqui seguindo uma tendência de alta, ele vai buscar o fundo. Só que chegando nesse fundo, ele não consegue vir aqui fazer uma correção e seguir fazendo uma estrutura de baixa. Ele fica preso dentro desse espaço. Então chega no fundo, ele sobe novamente para o topo, bate no topo, não consegue romper para continuar subindo, desce novamente para o fundo, bate no fundo aqui, não consegue descer e volta a subir, ficando nesse espaço bem delimitado aqui. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que o mercado, ele, dependendo do tempo gráfico que você olhe, claro, nesse movimento altista aqui, tem várias estruturas pequenas acontecendo. Nesse movimento baixista aqui, tem várias estruturas pequenas rompendo fundos. E também nesse movimento aqui, quando ele agride esse fundo e não consegue romper, com certeza terá um movimento como esse. Ele colocou uma estrutura de baixa, chegou aqui nesse fundo, corrigiu, tentou romper o fundo, não conseguiu e começou a fazer o quê? Estrutura de alta, gerando
esse movimento aqui com várias estruturas de alta pequenas. Então, independente do movimento que o mercado faça, sempre tem estruturas. Por exemplo, eu estou olhando essa consolidação em um tempo gráfico de 15 minutos. Então, a cada 15 minutos tem uma vela. Só que uma vela de 15 minutos tem 3 velas de 5 minutos. Então, por exemplo, se eu estiver olhando no 15 minutos, estará esse desenho. Mas às vezes, nos 5 minutos, estará realmente esse desenho aqui. E num minuto estará um monte de onda aqui. Mas fato é que se ele subiu, tem estrutura de alta. Se ele desceu, tem estruturas de baixa. E se ele falhou fundo, com certeza ele falhou de romper um fundo de uma estrutura de baixa. E se ele falhou o topo, ele falhou de romper o topo de uma estrutura de alta em tempos gráficos menores. Agora eu vou mostrar para vocês isso acontecendo aqui hoje no índice e como o mercado realmente só faz esses movimentos todos os dias. Mas antes, se você está gostando do vídeo, não esquece, deixa aquele like, se inscreve, compartilha o canal e me segue nas redes sociais. Vejam que nesse momento aqui o mercado deixou um fundo. Eu quero que vocês atentem que aqui eu não estou contextualizando uma leitura completa. Eu quero apenas que vocês vejam as questões das estruturas. Então ele deixou o fundo aqui, começou a fazer um movimento de alta. Deixou o topo aqui e começou a corrigir, deixando esse fundo aqui. O mercado então começou de novo um movimento altista. E para continuar esse movimento, ele é obrigado a romper esse topo. O mercado então rompe e deixa esse fundo aqui. Então ele começa a fazer essa pequena correção aqui e vai tentar novamente agredir esse topo. Ele tem que romper esse topo para continuar o movimento de alta. Então o mercado consegue romper, criando uma nova estrutura de alta. Tínhamos aqui uma estrutura, agora temos duas estruturas. Aí vejam bem, o mercado criou essa nova estrutura de alta e veio aqui nesse movimento. Se ele quiser continuar renovando topos, ele tem que rasgar esse cara aqui para continuar a tendência de alta. Então o mercado faz um movimento de correção e quando chega aqui nesse ponto, ele consegue romper fazendo uma nova estrutura de alta. Aí o mercado começa a fazer uma correção aqui e fica um tempo aqui dentro, sem conseguir fazer grandes movimentos. Até que nesse ponto aqui, ele agride esse topo aqui. Agrediu esse topo aqui, ele tem que romper. Vejam, o mercado rompe, mas não consegue se manter acima. Isso aqui indica um falso rompimento e o mercado agora pode fazer uma correção. Mas vejam que o mercado faz apenas uma correçãozinha muito pequena, está numa tendência de alta forte e simplesmente deixando esse topo aqui, o mercado agride novamente e para criar tendência e continuar a tendência de alta ele tem que fazer o quê? Romper esse cara. Ele rompe e confirma. Agora ele deixou um topo aqui. Para continuar a tendência, caso ele volte a agredir esse topo, ele vai ter que rompê-la novamente até que ele quebre uma estrutura. Por exemplo, se o mercado vier aqui, não conseguir romper esse topo, ele pode continuar a fazer uma correção baixista e assim acabar esse movimento de alta de romper topos. Agora eu quero que vocês vejam no dólar. O dólar, ele criou um movimento de tendência de alta aqui. Vejam várias barras verdes se formando. O mercado, então, criou um movimento de alta. O dólar, então, deixou um topo aqui e começou a fazer a sua correção. No momento que ele fez essa correção, os compradores começaram a agir aqui e agrediram esse topo. Se ele começou em um movimento de tendência de alta e quiser continuar subindo, ele é obrigado a romper esse topo. Ele não conseguiu romper. Se ele não conseguiu romper, isso aqui foi uma quebra de estrutura e o mercado tende a fazer uma correção. Vejam que o mercado de fato começa a descer.
E a partir desse ponto, vejam o que ele começa a fazer. Deixa o fundo aqui, corrige e rompe esse fundo. Bom, aqui tínhamos um movimento de tendência de alta, até que ele quebrou a estrutura e começou com um movimento de tendência de baixa, rompendo fundos. Nesse caso aqui, o mercado conseguiu, inclusive, reverter a tendência depois dessa quebra de estrutura. E assim, o mercado continuou a fazer estruturas de baixa. Aí vejam que nesse ponto aqui, o mercado deixou um fundo, começou a corrigir e quando ele agrediu esse fundo aqui, ele não conseguiu romper. Se ele não conseguiu romper, significa que fará uma correção, possivelmente. Então o mercado começou aqui uma pequena correção de alta. Até que os vendedores atuaram de novo e o mercado veio e agrediu novamente esse fundo. De novo, no candle 49, ele não conseguiu romper o fundo aqui. Rompeu, mas devolveu. Falso rompimento. E ele tende a fazer uma correção. Mas nesse caso, os vendedores conseguiram segurar a correção. O mercado não corrigiu. Malmente corrigiu nessa barra aqui e continuou a descer. Aí aqui tínhamos um fundo agora mais baixo nesse ponto aqui. O mercado, então, conseguiu romper no 55 e confirmar no 56, fazendo assim uma estrutura de baixa. Aí vejam bem, o mercado, a partir desse ponto, começa a corrigir. Depois dessa estrutura aqui, começa a corrigir. Começa a correção, até que os vendedores começam a atuar aqui e o mercado desce. Quando ele desce, ele é obrigado a romper esse fundo para continuar a tendência de baixa. Vejam que ele agrediu no 79, rompeu, mas devolveu no 80, falso rompimento. Então, ele tende a fazer uma correção. Nesse caso, o mercado conseguiu fazer uma pequena correção e está aqui nesse meio. Aí, o que temos que saber é se ele vai tentar novamente agredir esse fundo para continuar uma tendência de baixa ou, quem sabe, a partir desse momento, ele pode simplesmente, já que falhou o fundo, vir aqui fazer uma estrutura de alta e começar a romper topos e parar com esse movimento baixista, só indo romper topos agora. Agora eu vou mostrar para vocês o último movimento do mercado, que é o padrão de consolidação, quando não tem estruturas. Então vocês podem ver que o índice ele abriu no movimento consolidado, ele fez um forte movimento baixista, começou uma correção aqui. Quando agrediu esse fundo, não conseguiu romper, fazendo assim uma quebra de estrutura. Se ele quebrou a estrutura, aqui ele foi tentar buscar a máxima. E quando tentou romper a máxima, ou seja, romper o topo para continuar subindo, ele não conseguiu romper o topo e ele ficou preso dentro desse espaço aqui por um bom tempo, até que ele saiu nessas regiões, fazendo o quê? Fazendo tendência de baixa. Olha, tendência de baixa é romper fundos. O mercado então saiu da consolidação, fazendo uma tendência de baixa. Mas o que eu quero que vocês se atentem também aqui é que dentro desse espaço de consolidação, pelo qual não tínhamos um movimento bem definido, olha como aqui nós temos, por exemplo, uma tentativa de estrutura de alta. Olha aqui, ó, o mercado deixou um topo, fundo, tentou romper, falhou, veio aqui, rompeu. Aí falhou de novo e fez um movimento de baixa aqui. Depois, o mercado simplesmente tentou fazer um movimento de alta aqui, olha. Ele fica no meio da consolidação fazendo estruturas. Então, eu estou olhando no M5, mas, por exemplo, se você botar no M1, que é o tempo gráfico de 1 minuto, olha dentro dessa consolidação se nós não temos estruturas. Então, aqui o mercado fez um movimento, deixou um fundo, rompeu. Estrutura de alta. Olha aqui, nessa parte da falha do fundo, o mercado veio, deixou um fundo, corrigiu, não conseguiu romper esse fundo. Se não conseguiu, começou uma correção. E assim o mercado fica
fazendo muitas estruturas, mas ele só tem esses 4 padrões que, se você dominar, isso aí já era. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!